Olá a todos e todas, me chamo Miguel Santana Fialho Santos, estou representando o meu grupo composto por mim, por Gabriel Tosta da Silva, por José Fernando Gonçalves e por Lívia Kiemi Lobo. Né? Então nós somos estudantes da Universidade Federal da Bahia. Essa é uma apresentação da disciplina Mata 58, que é Sistemas Operacionais, né, ministrado pelo professor Robespierre. E aqui consiste basicamente em um desafio, né, que é uma aula invertida sobre o tema de substituição de páginas, e o tópico que a gente vai estar falando especificamente vai ser Optimal Page Replacement Algorithm. Né? Então, essa aula tem como objetivo mais geral, né, poder verificar, né, de forma mais abrangente os tópicos abordados em sala de aula, que são referentes ao gerenciamento de memória realizado pelos sistemas operacionais. E além disso, né, a gente tem o intuito de expandir a discussão a respeito dos algoritmos de substituição de páginas que serão aplicados a esses sistemas como forma de manter a eficácia na execução de programas e processos na máquina em questão em atividade. Né? Então, isso de forma mais geral, de forma mais específica, a gente tenta expandir o conhecimento acerca do conhecimento de substituição de páginas e sua necessidade nos sistemas operacionais, tenta expandir o conhecimento acerca dos algoritmos de substituição de páginas mais comuns, entender qual é o contexto de aplicação de cada um desses algoritmos de forma mais superficial, porque o foco vai ser o Optimal Page Replacement Algorithm. Vamos traçar um paralelo entre esses algoritmos, aprofundar a discussão desse algoritmo específico que a gente vai tratar e vai entender, né, a quantidade de falhas que o Optimal Page Replacement representa em relação aos outros algoritmos. Né? E nesse sentido, a gente entende que não é necessário nenhum recurso para você estar acompanhando essa aula, basta ter um acesso à internet para poder visualizar esse vídeo, né, e prestar bastante atenção. Em relação ao conteúdo programático para essa aula, a gente vai abordar a conceituação de algoritmos de substituição de páginas, vamos justificar a necessidade desses algoritmos, vamos apresentar o algoritmo Optimal Page Replacement, vamos listar, né, quais são as suas características e o que define esse algoritmo, vamos explicar o seu funcionamento e vamos fazer nossa simulação, né, em código JavaScript. Né? A referência utilizada é o Tannenbauer, Sistemas Operacionais Modernos, e Maziero, Sistemas Operacionais, Conceitos e Mecanismos. Né? Tudo vai estar disponível aí na apresentação, certo? Então, uma vez que as expectativas estão alinhadas, nós vamos estar dando continuidade à nossa aula de fato, tá bom? Então, o primeiro tópico que a gente vai abordar é o que são algoritmos de substituição de página, e a melhor forma de entender o que são é através do contexto. Né? Então, existe um processo no qual a MMU faz o mapeamento da memória virtual para a memória física, e esse mapeamento dessas páginas ele precisa ser feito de modo que quando uma página precisar ser carregada, né, e ela encontrar essa memória sem espaço disponível, a gente consiga escolher qual das páginas que já estão armazenadas vai precisar ser removida para que essa nova página possa ser carregada na memória. Então, como assim? Né? Você tem uma memória limitada, né, e você precisa armazenar uma nova informação nessa memória. Só que dentre as informações, ou seja, as páginas que já estão nessa memória, existem páginas que fazem mais sentido serem mantidas, enquanto que outras fazem sentido serem removidas, de modo a você ter um aumento da performance. Né? Então, o intuito dos algoritmos de substituição de páginas é ter esse protocolo, né? Ou seja, a técnica de implementação que vai ditar como que essa substituição vai ocorrer. Né? Então, o algoritmo de substituição ele decide qual página deve ou não ser removida quando uma nova página tenta ser armazenada e não há espaço na memória. Então, basicamente, o contexto geral de algoritmo de substituição de páginas é esse. Né? Então, a gente vai poder agora falar um pouquinho sobre o que é de fato o algoritmo Optimal Page Replacement. Né? Ele é um algoritmo de substituição de páginas que consiste em identificar quais páginas que não serão utilizadas recentemente
e substituí-las primeiro quando houver necessidade de armazenar uma nova página e não houver espaço disponível na memória. Então, como assim? Né? Em outras palavras, páginas que estão armazenadas e que vão ser utilizadas, elas têm que ter prioridade em relação às páginas que não serão utilizadas em um futuro próximo, para que a gente consiga ter aquela premissa ocorrendo, né? Ou seja, páginas que não vão ser utilizadas, elas precisam sair, porque páginas que precisam ser carregadas em um futuro próximo, elas eventualmente vão ser carregadas mais vezes, né? Então você carregar várias vezes a mesma informação, sendo que tem uma que não vai ser utilizada, é contraperformático, né? Então se você remove a que não vai ser utilizada no futuro recente e mantém a que você sabe que vai ser utilizada, você vai precisar carregar menos vezes e consequentemente você vai ter menos falhas e consequentemente um aumento da performance. Então, o algoritmo Optimal Page Replacement, ele, em teoria, é muito bom. A gente vai discutir agora algumas das suas características para poder entender esse comentário anterior. Basicamente, ele surgiu como resultado da descoberta de uma anomalia. Né? Existe uma anomalia que acabou dando origem a esse algoritmo. Basicamente, dentre todos os algoritmos, o Page Replacement ele é o que tem a menor taxa de falhas. Como assim? Ele não sofre dessa anomalia, né? E consequentemente ele consegue ser quase perfeito. A gente vai discutir isso com mais detalhes. Então, simplesmente ele vai substituir as páginas que não serão utilizadas pelo maior período de tempo, conforme eu falei. A metodologia que ele emprega para poder fazer essa substituição é estar olhando para as páginas, né, tendo noção de todas as que já foram e as que irão vir, e dentre as que irão vir ele vai identificar as que vão ser utilizadas e as que não vão e poder remover aquelas que não serão utilizadas pelo maior período de tempo, né? E aí você mantém as que vão ser utilizadas em um período recente. Só que isso não pode ser realmente implementado em sistemas operacionais reais, pois necessitaria um conhecimento completo acerca das requisições futuras. Isso é uma problemática, porque essas requisições elas são imprevisíveis, né? Então existe interação com o usuário, existe entrada e saída, dispositivo de entrada e saída e etc. Então você não consegue prever a ordem dos processos e as páginas que necessitarão ser carregadas, né? Então nesse sentido, a gente faz uma pergunta: qual é o propósito do Optimal Page Replacement ser utilizado, ser implementado, já que ele não é implementado num sistema operacional real? Né? Qualquer tentativa de implementação do Page Replacement Algorithm na prática de um sistema operacional, ela vai ser diferente, porque você não tem como ter esse conhecimento acerca das páginas que serão carregadas no futuro e ter uma visão geral de tudo isso. Né? Então acaba que ele, na verdade, é mais uma referência, ou seja, um benchmark que é utilizado para a gente poder comparar o desempenho de outros algoritmos de substituição de páginas que de fato são implementados, de modo a gente poder ter insumos para avaliar o respectivo desempenho de cada um. Ok? Entendendo qual é o propósito desse algoritmo, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre como ele funciona. Né? Então, alguns conceitos importantes que devem ser entendidos. Né? A gente tem aqui 3 quadrados dentro de um retângulo. Cada quadradinho desse aqui, ele representa uma posição na memória. Como assim? Q0 armazena um elemento, Q1 armazena um elemento, Q2 armazena um elemento. Que elemento é esse? As páginas. Né? Então aqui em cima a gente vai ter uma sequência de páginas que deverão ser armazenadas na memória. E o que é a memória? A memória é esse retângulo maior aqui que tem as 3 posições, ou seja, uma memória de 3 elementos. Né? Então são 3 elementos que podem ser armazenados, ou seja, 3 páginas que são armazenadas nessa memória. E aqui a gente tem outros 2 conceitos. Né? O conceito de miss, ou seja, faltas, que é basicamente quando ao tentar salvar uma página na memória, ela não estava nessa memória anteriormente. E o hit, ou seja, acerto, quando essa página já estava na memória. Ou seja, a gente quer não ter que carregar a página. Né? Então, a partir do momento que a gente não carrega a página, é um hit, é um acerto. Né? A partir do momento que a gente tem que carregar uma página que não está na memória, é uma falta. E aí, nesse sentido, a gente tem aqui, né, a mesma memória 14 vezes, ou seja, 14 tentativas de salvar páginas nessa memória, e numa sequência da esquerda para a direita, a gente vai ver o comportamento da memória e do algoritmo em cada uma dessas iterações. No primeira iteração, né, a gente tenta armazenar a página 7. Essa página 7 ela é armazenada na posição Q0.
Como não existia nada na memória antes, é um miss. Por quê? Porque não tinha essa página 7 armazenada na memória, né? Precisou ser carregada. A gente não quer isso, a gente quer que ela já esteja na memória, né? O acerto é isso. Então aqui é um miss, mesmo que ela inicie vazio, isso daqui é natural. No segundo momento a gente vai ter um outro miss, porque as duas outras posições também estão vazias. Então na posição Q1 é armazenado o 0. Na iteração 3 tenta armazenar o 1. Como também estava vazio, é um miss. E aí agora a gente já tem uma situação em que a nossa memória está totalmente preenchida, né? Então a gente vai poder ver de fato o funcionamento do Optimal Page Replacement. Nesse sentido, a gente vai tentar armazenar o 2. Só que o algoritmo ele faz uma pergunta, né? Dentre 1, 0 e 7, qual que eu devo substituir? Se eu olhar a partir do 2, eu vejo que o 1 ele vai ser utilizado no final da sequência. A gente vê também que o 0 vai ser utilizado logo depois. E a gente vê que o 7 ele não vai ser utilizado em lugar mais nenhum. Então faz muito mais sentido eu remover o 7 do que eu remover o 0 e 1, porque o 0 e 1 vão ser utilizados no futuro breve. Então nesse momento eu substituo o 7. Então o 2 entra na posição Q0. Na iteração número 5, o 0 ele já está na posição Q1. Então é um acerto. A gente tentou carregar uma página que já estava carregada na memória. Então a gente mantém as mesmas informações, mas aqui é um acerto. Na outra interação, a gente tenta armazenar o 3. Entre 1, 0 e 2, qual que faz mais sentido a gente remover? Vamos olhar, né? 1 ele só vai ser utilizado no final. O 0 ele vai ser utilizado logo depois do 3. E o 2 ele vai ser utilizado duas posições seguintes. Ou seja, o 1 vai ser o último a ser utilizado. Não faz sentido manter o 1 agora. Faz muito mais sentido manter o 0 e o 2. Então, por esse motivo, a gente mantém o 3. Ok? No lugar do 1. E aí ele vai para a posição Q2 da memória. Aí, no mesmo caso, a gente vai fazer a pergunta aqui. Tá, eu quero armazenar o 0. O 0 ele já está na posição Q1. Então, mesmo caso anterior aqui. Ele é um acerto. Por que um acerto? Porque a gente está tentando carregar uma página que já estava na memória. Vamos correr mais um pouquinho. Basicamente, o 4 é uma posição, é uma página que não está na memória. Então, o algoritmo ele pergunta qual desses deve ser substituído, 3, o 0 ou 2. Se eu olhar para o 3, a partir do 4, ele vai ser utilizado logo aqui. Se eu olhar para o 2, ele vai ser utilizado logo em sequência. Nesse sentido, faz mais sentido eu substituir o 0, porque o 0 só vai ser utilizado aqui. Por mais que ele seja utilizado, ele vai ser o último a ser utilizado. Então, por esse motivo, é preferível manter o 2 e o 3 do que o 0. Né? Então, esse exemplo aqui ele é proposital. Então, 4 entra aqui no lugar do 0. A gente tenta armazenar o 2. Ora, o 2 ele já está aqui na memória. Então, ele é um hit, é um acerto. Né? A gente está tentando carregar uma página que já está aqui. Da mesma forma que aqui é um miss, porque esse 4 não estava antes. Na posição 3, nessa iteração aqui, a gente tenta armazenar o 3 na memória. Só que o 3 ele já está armazenado na posição Q2. Então, a gente mantém e é novamente um acerto. Quando a gente volta aqui para o 0, a gente tenta armazenar o 0, a gente vai ter que olhar entre 3, 4 e 2 a partir desse 0 aqui que não vai ser utilizado, ou que vai ser utilizado por último. Ou seja, entre 3, 4 e 2, a partir dessa iteração, o 3 e o 2 vão ser utilizados logo em sequência, e o 4 não. Faz muito mais sentido remover o 4, então o 0 entra no lugar do 4. O 3 ele já está armazenado na memória, então não precisa fazer nenhuma análise. O 2 também já está armazenado na memória, então não precisa fazer nenhuma análise. E aí agora para armazenar um 1, o último elemento, a última página dessas iterações, então por padrão ele vai remover o Q0. Por que o Q0? Porque nem o 3, nem o 0, nem o 2 vão ser utilizados depois. Então ele vai remover a primeira posição dessa memória,
que aí no caso é aqui, e vira um miss, porque o 1 não estava na memória anteriormente. Então é basicamente assim que funciona o algoritmo Optimal Page Replacement. E aí nesse sentido, a gente vê que nesse cenário aqui foram 14 páginas chegando com 8 erros e 6 acertos, né? Um ratio aí de erros de 8 para 14, ok? Isso é uma boa taxa. E aqui, antes da gente fazer umas considerações finais, a gente vai para a parte de demonstração, tá? E aí, para demonstrar, eu vou estar disponibilizando aqui os algoritmos, tanto o FIFO quanto o LRU, que são os que a gente vai estar comparando em sequência com o OPRA, né, que é o Optimal Page Replacement, algoritmo que a gente desenvolveu. Né? Então aqui está uma visão geral dele, vocês podem copiar, mas não é necessário para estar dando segmento aqui na aula, tá? É só realmente para a gente poder disponibilizar para vocês a fim de curiosidade, para quem tiver. Vamos lá. Como é que funciona a implementação desse algoritmo, né? Ele primeiro pega um array vazio para poder iniciar a memória como vazia. E ele vai iterar sobre os elementos da sequência de referência, né, e contabilizar os acertos e os erros desse algoritmo. Então, o hit ele inicia zerado, né, e aí ele vai fazer o quê? A gente tem algumas funções aqui, né, ele vai iterar para cada elemento. A gente tem aqui a capacidade dessa memória é 3, aqui a sequência de elementos que vão ser, de páginas que terão que ser carregadas nessa memória, né? Lembrando que ela tem um limite de 3, então a partir daqui a gente já vai começar a ver a visualização. E o tamanho da referência de páginas, que é basicamente o tamanho desse array aqui, para ele poder ter uma noção de quantas vezes precisará iterar. Dito isso, a gente tem duas funções auxiliares aqui, que é a busca página na memória principal, ou seja, se o que a gente está tentando inserir já está na memória, né? Então ele retorna verdadeiro, senão ele retorna falso. E depois ele busca identificar a página que não vai ser usada recentemente, né? E aí ele vai identificar através da posição, fazer essa comparação. E aí se essa comparação, se ela for utilizada, ele retorna essa posição. E aí sempre vai ficar comparando, né? Se essa posição J ela é maior ou menor do que o foi armazenado anteriormente, ou seja, para cada elemento da memória, ou seja, memória.length, ele vai identificar qual que deve ser substituído ou não. Se porventura nenhum dos elementos for utilizado, ele vai retornar a própria posição, né? E quando ele retorna a própria posição, a gente vai ver que vai ficar como zero, né? Aqui, basicamente, né? Quando retorna a própria posição, ele fica zero. E o Optimal Page Replacement, ele inicia a memória, como eu falei, e aí ele já faz a busca na memória principal para saber se existe ou não esse elemento. Se existir, ele contabiliza e continua aqui, né, para os próximos casos, que é basicamente, se houver espaço livre na memória, vai adicionar essa página. Caso não tenha, ele vai identificar qual deve ser substituída, conforme a gente viu anteriormente, seguindo aquelas regras que a gente conversou na explicação do funcionamento do algoritmo na teoria. E aí no final ele vai mostrar aqui o número de erros, né, que houve. E aí vamos dar sequência aí para a gente poder fazer as análises. Então basicamente no VS Code eu tenho uma extensão aqui que é o Run Code, que aí eu vou conseguir estar rodando esse arquivo JavaScript no próprio terminal do VS Code. E aí a gente tem aqui uma referência de páginas que vai ser carregada, então vou dar início aqui a essa apresentação. Então, como a gente pode ver, na primeira iteração o array é vazio, na segunda é adicionado 7, depois o 0 e depois o 1. Então a partir desse momento aqui, para esse 2, ele vai ter que escolher entre 7, 0 e 1, qual que ele vai remover? Ele vai remover o 7, por quê? Porque o 7 só vai ser armazenado só vai ser utilizado no final, e o 1 e o 2 eles vão ser utilizados primeiro.
Então aqui o 7 sai e entra o 2. Aí esse 0 aqui, ele vai ter que olhar para o 2, 0 e 1 e vai ver que o 0 já está. Então aqui é um acerto. O 3, ele vai ter que olhar para o 2, 0 e 1 e identificar entre 2, 0 e 1 qual que não vai ser utilizado. O 0 já é utilizado logo depois, então não sai. O 2 também. O 1 só vai ser utilizado depois, então quem sai é o 1. Então 1 sai entre o 3. E assim sucessivamente. Então a gente vê que utilizando o algoritmo de substituição ótima, a gente vai ter aqui em 18 interações 9 erros. Nossa, 50%, mas vamos ver aqui em relação aos outros, né? Então, eu tenho uma FIFO, que é um algoritmo que eu não vou estar explicando, mas que também é um algoritmo de substituição de páginas, que foi desenvolvido aqui, uma contribuição de Sanjoy62. Não foi desenvolvido pela gente, então, basicamente, a gente vai estar somente utilizando o mesmo array de páginas, com a mesma capacidade, para poder comparar um algoritmo com outro, né? E aqui, nesse sentido, eu tenho que dar um Ctrl S para poder salvar esse arquivo e executar. Lembrando que o nosso algoritmo foi 9 erros, né? 9 faltas. E aqui a gente tem 13, né? Então, aumento aí de mais de 30%, né? Quase 50% aí de aumento de erro. 40%, um pouco mais de 40% de erro. Perda de performance. Em relação a LRU, a gente tem aqui, vamos rodar 11, né? Então a LRU em comparação com FIFO, ela é mais performática, né? E aí a gente escolheria a LRU, por exemplo, e tudo isso comparado com o 9 do Optimal Page Replacement, né? Então acaba que o ideal seria ter 9, o LRU tem 11, enquanto que o FIFO vai ter 13, né? E aí serve como comparação. Agora, interessante, né, que aqui eu coloquei um array bem grande, mas se, por exemplo, eu tivesse diminuído a quantidade de elementos desse array, vou salvar aqui, a LRU teria um desempenho de 7. 7 erros. Vamos tentar aqui o FIFO. Né? Eu vou fechar aqui. Vou salvar. Então, o LRU teve 7. O FIFO também teve 7. Ou seja, se eu só fizesse com poucos elementos, eu ia tender a achar que tanto o FIFO quanto o LRU eles teriam a mesma performance, mas à medida que eu vou aumentando a quantidade de elementos, de páginas, a gente consegue ter uma ideia da performance de cada um deles, né? E aí o LRU, à medida que você vai aumentando, ele vai tendo mais performance do que o FIFO. E o nosso óptimo, né, ou seja, e o ideal, seria na verdade não 7, né, seria menos que 7. Como assim eu sei que é menos que 7? Vamos testar, vamos provar. Seria 5. Por que 5? Porque sempre, absolutamente sempre, o Optimal Page Replacement ele vai ter o menor número de falhas porque ele é uma referência, né? Ele está no cenário ideal, ele conhece toda a sequência. E nesse sentido, ele pode olhar para essa sequência e decidir qual página ele vai remover. E aí, por essa razão, ele sempre vai ter o melhor performance, né? E por essa mesma razão, é o próprio calcanhar de Aquiles que ele não consegue ser utilizado na prática. Né? Então, nesse sentido, a aula já está com 24 minutos, foram 8 minutos e 40 segundos de demonstração. Né? Eu vou voltar aqui para a nossa apresentação, somente para a gente poder fazer as considerações finais. Então, recapitulando o que nós vimos, a gente entendeu um pouco sobre os algoritmos de substituição de página, especificamente o Optimal Replacement Page Replacement Algorithm, viu que ele é um algoritmo ideal, né? Ele tem essa limitação de não poder ser utilizado em sistemas reais. Nós vimos também uma comparação dele com outros algoritmos, mas principalmente entendemos que ele é uma referência, né? Então a gente observa que ele sempre foi
mais performático em relação a, por exemplo, o LRU e o FIFO, que foram os outros dois algoritmos que a gente trouxe aqui a fim de exemplificação, né? E nesse sentido, a gente conseguiu identificar que a quantidade de elementos importa para poder, a partir dessa quantidade, a gente poder identificar melhor a performance de cada um, porque quando é muito pequeno a performance é um pouco parecida. Mas mesmo assim, a gente, com poucos elementos de páginas a serem carregados, percebeu que ainda é mais performático o Optimum, né? Visto que ele é um sistema de referência idealizado. Nesse sentido, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Agradeço a atenção de todos e todas até aqui. E é isso. Tchau, tchau.